esse tipo de conceito também. E como que ficaria essas alegações? Porque elas dão margem tanto para, por exemplo, a área ruralista no que diz respeito ao Código Florestal, e começa a gerar esse tipo de, não sei, meio que um debate entre o que seria o sustentável até onde não teria o interesse desses países desenvolvidos em forçar esse tipo de discussão meio que para travar o desenvolvimento de outros países. Como Marx dizia, né, faz parte da lógica capitalista criar as condições de sua própria reprodução, e para isso ele vai incorporando outras formas de produção, né? Ou seja, na medida que o capitalismo necessita se expandir, ele vai incorporando novas áreas, tá? Mas ele precisa fazer isso de uma maneira controlada, tá? Uma maneira de controlar isso é você criar um conceito e falar, moçada, é agora isso que a gente tem que fazer, né? Isso a gente vê também na discussão de políticas públicas, né? Que é, as agendas, elas são controladas, tá? Ou seja, uma maneira de você controlar é você dizer o que entra e o que não entra em discussão, tá? E quando entra em discussão, de que forma entra, né? Entra na forma de economia verde, desenvolvimento sustentável? Bom, então, sim, né, a agenda de desenvolvimento, ela é uma agenda que vem dos países centrais, tá? A maneira que eles encontram é de agregar novas áreas periféricas do capitalismo, é dizer, olha, você pode entrar dessa maneira, tá? Entrar dessa maneira significa, você vai entrar, mas você tem que ser sustentável agora no uso da floresta, você tem que ser sustentável no uso da água, ou você não pode emitir carbono porque nós estamos em aquecimento global, tal. Então, independentemente de isso ser verdade ou não ser verdade, essas pautas são reguladas. Eu não sou contra, eu acredito que está tendo aquecimento global, acho que é uma bobagem você... Eu vou ficar um pouquinho em pé, tá? Eu acho que é uma bobagem você ir contra essa agenda. Mas, então, essas pautas que vêm para a gente, elas significam oportunidades e constrangimentos. Ou seja, nem todo país pega essas pautas de desenvolvimento e sustentabilidade e consegue fazer disso uma oportunidade para crescer, né, para você se colocar melhor na economia internacional. Às vezes você pode se dar muito mal com isso, tá? Mas, de novo, faz sentido, né, para quem detém o capital, você criar consumidor controlado, né? Então, e faz sentido também criar barreiras ao seu inimigo, não é isso? Tá bom. Na Rio+20, a agenda principal da iniciativa privada, ou como eles leram economia verde, significa inovação. Ok? Inclusive o Sebrae, né? Eu tive no Sebrae em 1993 e fui o primeiro a falar de sustentabilidade lá dentro. Nunca fizeram mais nada. E agora na Rio 92 apresentaram como se fosse sustentável de carteirinha desde nascença, sabe? O Sebrae colocou o tema economia verde e sustentabilidade na agenda de inovação que eles já tinham, tá? Então, inovação é importante para ganho de eficiência, processo produtivo, tal, né? Já nós produzimos, nós consumidores, maior inserção no mercado. Então as empresas pegaram isso, estão pegando a pauta de inovação dela e chamando agora de sustentável, tá? Bom, o que isso implica para o Conselho de Economia Verde? Implica que, como é que você faz frente, por exemplo, aos produtos chineses? Protecionismo da indústria nacional? Protecionismo da indústria nacional. Ou você inova,
tá? E consegue um ganho de eficiência que reduz teu preço, ou melhora teu produto e você compete no mercado, ou você tem algum tipo de protecionismo, tá bom? Na Declaração das Nações Unidas para Rio+20, o segundo parágrafo dizia: essa discussão não pode implicar em nenhum tipo de protecionismo. Leia-se, isso é protecionismo. Não? Ou seja, a primeira minha leitura de economia verde, né, e preocupação com o meio ambiente, tá, é você criar condições para que o consumidor, tá, está por trás aí dessas discussões, se quiser a gente aprofunda, mas o consumo consciente, ou o consumo de produtos verdes, né, ele passe a fazer distinção, né, de preferência além do preço que está na prateleira. Se for pelo preço da prateleira, você vai acabar comprando um produto chinês. Ok? A não ser que você force a China a adotar alguns critérios, né, ambientais, ou você eduque o consumidor para não comprar, ou para se questionar o que ele está comprando, o que tem dentro daquele produto. Você acaba entrando no conflito, né? Porque você vai ter uma China alegando que você vai estar travando, aí vai ser uma maneira de travar a economia deles, por exemplo. Então esse é o conflito colocado por trás do conceito economia verde, você entendeu? Que no fundo, essa minha leitura é um tipo de protecionismo dos países capitalistas que estão sendo afetados pelos chineses, não conseguem competir. Tá? Dá margem para aquela criação de prazos, né, que eles vão colocando. Porque, por exemplo, o cara vai lá e determina uma taxa de emissão de gases. Aí ele diz que o desenvolvimento dele só vai ser possível se adequar e se adaptar a essa taxa em 30 anos. Então seria meio que um prazo para que ele atingisse um nível de desenvolvimento econômico para que ele pudesse entrar no conceito sustentável. Eu acho que isso aí que acaba gerando um pouco esse tipo de burocracia, que eu acho que acaba... Concordo. Tem alguém mais? O governo federal colocou o prazo de 2 de agosto, no caso amanhã, como prazo final para que os municípios brasileiros apresentassem uma proposta de gestão de resíduos sólidos, tido na Agenda 20 como primordial para o alcance de metas de desenvolvimento sustentável. No entanto, segundo a Associação Brasileira de Limpeza Pública, poucos municípios vão conseguir atingir essa data para ter acesso à verba federal por pura incapacidade técnica. Então, eu gostaria que você me dissesse como você enxerga a capacidade técnica das instituições brasileiras nas questões ligadas ao desenvolvimento sustentável. Especificamente na área de resíduos sólidos, né? O presidente da Frente Nacional de Prefeitos, que é o prefeito Kozer de Vitória, estava lá na Rio+20, ele disse, olha, mais de 80% dos prefeitos brasileiros vão ser presos, porque a lei diz que se você não implementar a sua lei de resíduos sólidos, você descumpriu a lei e, estrito sensu, o Ministério Público deveria cassar teu mandato e, inclusive, pode abrir um processo que resulte até em prisão por descumprimento da lei. Tá? Tem, sim, problemas de natureza técnica, mas não é só isso. Entendeu? Você tem... desculpa, o problema de natureza técnica significa como é que eu dou uma destinação adequada para o meu lixo, né? Ou seja, como é que eu transformo o lixão em aterro sanitário, tá? Como é que eu reciclo aquilo que é possível reciclar, etc. Muitas prefeituras não têm essa capacidade, sabe? Se lá em Alagoas a gente tem 70% das casas não tem água, né, na torneira, imagina a gestão de resíduos sólidos, lixo e tal, essas coisas. Não tem, é um desastre total, né? No Maranhão eles têm uma expressão, joga no mato. Se pegar uma coisa e jogar no lixo, eles falam, joga no mato. Né? Que tamanha é a cultura do descarte, assim, né? Joga em qualquer lugar. Tá? Bom, então, tem um problema técnico? Tem um enorme problema político. Né? Onde eu coloco o lixo? Né? E como é que eu cobro isso? Tá? A gente tem um problema de financiamento, né, da gestão pública no Brasil que é muito sério. Aqui, vocês pagam IPTU na casa de vocês, né?
uma boa parte dos municípios do Brasil não cobre IPTU. Por politicagem. O governo não cobra porque, coitado, é pobre e tal, não vou cobrar, né? Então não tem um financiamento. Ele não cobra IPTU, não tem dinheiro para fazer a gestão dos recursos, né, do lixo, né? Depois tem município que não tem muito onde colocar. Vai para São Sebastião, Ilhabela. Entendeu? Não tem espaço. Então você precisa de soluções intermunicipais. Mas aí um prefeito é brigado com o outro. Tal. Então você tem um problema da chamada lógica da cooperação, né, que é muito complexo. Né? E um dos problemas de políticas públicas no Brasil é esse. Você não consegue pensar a política pública de maneira coordenada, né? Política de habitação, com política de resíduos sólidos, com meio ambiente, com agricultura, com saneamento. Né? Cada um faz a sua política. Tá? E não consegue pensar a política pública no longo prazo. É tudo no curto prazo. Né? O prefeito, o governante faz a política para o mandato dele. Né? Poucas coisas passam de um mandato para outro. Então nós estamos com um grande problema. Né? Amanhã termina o prazo e não tem. Né? O Brasil não fez. Então é a lógica da pizza. Né? O que os prefeitos fizeram? A melhor maneira é ninguém fazer, né? Porque aí você não tem como culpar todo mundo. Então pronto, ninguém fez. Você pode escolher o sabor da pizza, mas é pizza. Ó, tudo bom. Eu acho que a visão de desenvolvimento sustentável me pareceu um pouco utópica, assim. Se a gente pensar que tem que ser um capitalismo muito civilizado, que respeite o meio ambiente, que distribua a renda. E hoje em dia a gente está vendo uma crise do capitalismo, né? A crise na Europa. Então eu pensei, até que ponto será que é possível ser sustentável no nosso sistema capitalista? Se é possível ser sustentável? Até que ponto, digamos assim, será que é realmente possível todos? É aquela história, a gente não tem os 70% de sustentabilidade nem 100% de sustentabilidade. Né? A gente não sabe até que ponto dá para ser. A lógica é que o capitalismo vai ser sustentável até o ponto que conseguir se beneficiar disso, tá? De uma forma direta ou indireta. Né? Por exemplo, o melhor uso dos recursos naturais é bom para quem está usando esses recursos naturais, no sentido de que se você consegue não transferir para o preço, ou consegue ter um preço que ainda coloque o seu produto no mercado, mesmo com gestão ambiental, você aumentou o tempo de uso do seu recurso. É bom. Tá? Isso é uma coisa. Até que ponto, ninguém sabe. Agora, tivemos ganhos com isso. Né? A agenda de sustentabilidade trouxe vários ganhos. Né? Quando eu era jovem na universidade, a gente andava por São Paulo e pegava conjuntivite por causa da poluição do ar. Né? Hoje o ar não é tão poluído quanto era. Entendeu? A gente conseguiu gestão, né? Despoluir algumas coisas, melhores técnicas produtivas, né? A garrafinha de água que tem quantos menos? 20 menos por cento de plástico, né? Estamos ganhando, né? Então, até quando vai? Não sei. Vai enquanto fizer sentido. Né? Diante de uma guerra, não. Né? Ninguém vai pensar em sustentabilidade. O Paris quer perguntar? Eu quero pegar carona nessa pergunta. Uhum. Ao mesmo tempo que essas empresas e governos participam no Rio Mais 20 e tudo mais, eles participam também de uma corrida global pelos recursos naturais. Terra agrícola, recursos hídricos, minério, petróleo e tal, gás natural. É uma corrida que agora já se escalou, né? Está levando a guerras, está derrubando governos, o Paraguai, né? Já temos Honduras, Haiti, né? Fazem parte de um jogo de controle de uma região. Na África temos a Líbia, divisão do Sudão, Somália, uma guerra constante. Então, Petróleo.
né? Iraque e tal. Então, esse é o contexto da questão climática, energética e de sustentabilidade. Não é o Rio+20. Esse é um evento aí que aconteceu. Né? O evento mais normal, vamos dizer, é a corrida. Sim. Então, é isso que está por trás, inclusive, do conceito de economia verde. Essa é a minha leitura, né? Que quem controla os recursos naturais para produzir segundo isso daqui, né? Segundo esse preceito de eficiência ambiental. Tá? Eu concordo plenamente que a dimensão central que hoje determina a agenda de sustentabilidade, essa agenda mais ampla, é o controle estratégico de recursos naturais em cadeias. Tá? Ou seja, quem está controlando os recursos não é mais uma única empresa, é a empresa mais o conjunto de interesses que estão junto dela, né? Que fazem uso, por exemplo, de um minério, tá? Ou de terra, né? Para fins agrícolas ou energéticos, né? Então, enfim, concordo plenamente contigo. Eu só acho que inventaram um jeito, tá, de tentar aumentar os custos de produção na China, tá, e de educar o consumidor para consumir, né, aquilo que é sustentável, né, excluindo outros produtos que não têm esses critérios. Tá? Agora, segundo então esses critérios, a sustentabilidade começaria lá no controle de recursos, né? Quem controla o recurso natural que vai sendo transformado, tá? Se você controla um recurso e não faz uso sustentável dele, qual é a punição que você pode ter além da punição do mercado, por assim dizer? Que é o consumidor não vai consumir o teu produto porque ele é consciente e acha que não é sustentável. Qual outra punição? Quer dizer, hoje não existe, né? No entanto, e aí que entra a Rio+20, o segundo tema da conferência era arranjo institucional para uma economia verde. O que significa arranjo institucional? Uma nova Nações Unidas. Opa, então agora a Nações Unidas está se reformulando, tá? Que é junção de diversas agências e programas das Nações Unidas. Agência é uma coisa, programa é outra, mas enfim, a estrutura burocrática das Nações Unidas se remodelando e tentando chamar para si poder para ela dizer o que é ou o que não é sustentável e, eventualmente, acho que esse é o caminho, tentar criar algum tipo de punição, né, para quem não pratica sustentabilidade. Eu acredito que é isso. Agora, quem é que está dominando as Nações Unidas? Bom, quem sempre dominou, né? Só que antes estava mais na mão de governo dos países centrais, agora está talvez mais na mão de grandes empresas. Então, o segundo tema da Rio+20, que era uma nova estrutura institucional internacional para a sustentabilidade, no meu ponto de vista significa precisamos de um órgão central que seja capaz de criar constrangimento internacional, né, coerção, para o uso não sustentável de recursos. Então aí você vai chegar e falar, China, o que você está fazendo na África não é sustentável, então você tem tal punição. Não? Aumenta os custos de produção da China, ou retira aquele recurso. Até para pegar um pouquinho de carona aí. Ela não pergunta ainda. Ela perguntou, posso passar? Eu queria perguntar sobre o mercado de carbono, que acabou agora o primeiro período de negociações, e eu achei que ele ia entrar em pauta também na Rio+20.
E parece que ele foi meio deixado de lado, assim, porque ele meio que não deu certo, deu a crise de 2002 e ele parou de ter uma negociação, um grande número de negociações e tal. E eu queria saber o que aconteceu, tipo, qual a sua visão, o que você acha? Ele não foi meio deixado de lado, ele foi 100% deixado de lado. Né? Inclusive, na consulta que a gente fez lá com a iniciativa privada, tinha a determinação de não incluir isso. Tá? E que o governo brasileiro queria tratar o tema de carbono em separado nas negociações de continuidade ou não do chamado protocolo de Kyoto, que é o que criou o mecanismo de desenvolvimento limpo, que são os créditos de carbono comercializável. Né? A questão é o seguinte, para você construir uma hidrelétrica, né, você faz, o projeto demora 1 ano, para você construir demora, sei lá, mais 2 anos, vai? Mas um projeto complexo demora 1 ano. Para você aprovar o crédito de carbono, demora mais de 1 ano. Tá? Na estrutura das Nações Unidas. Né? Então, a metodologia de cálculo das emissões de carbono é tão complexa e varia tanto de caso a caso que se criou um mercado inegociável. Entendeu? Demora tanto tempo para você ter o crédito e depois ele expira passado um tempo. Não vale a pena. Ninguém chegou, tá, a uma proposição de viabilidade dos chamados créditos de carbono. Quem comprou dançou. Né? Você vai fazer o que com isso? Vai negociar o teu crédito? Na verdade, você tem um direito de emissão de poluentes durante um tempo. Talvez não tenha dançado, mas enfim, por enquanto não vai para frente. Também. Oi? O mercado europeu, que ele começou antes do mercado mundial de crédito de carbono, mesmo que ele tem o crédito de carbono ele é diferente, não sei explicar. E as indústrias, elas compram lá entre si, porque parece que elas têm uma cota e tal. Isso é chamado mercado voluntário, né? Ele existe na Europa, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem uma bolsa para comercialização de créditos, que não são os créditos oficiais que passaram pela análise dessa metodologia das Nações Unidas. É uma metodologia muito mais rápida, você já vende seu crédito. Por causa da menor confiança no que representa isso, esse crédito, o valor também é muito mais baixo, tá? Dos créditos. Está tudo paralisado, principalmente em época de crise econômica, né? Onde, na verdade, você vai lá e tira o lacre do motor para, né, literalmente andar mais rápido. Né? Então, quem pode emitir carbono está emitindo. Tá? E aí ainda vem esse debate, quer dizer, temos ou não temos aquecimento, né, mudança climática, tal. Isso é um outro debate, mas ajuda a desfazer o tal do mercado de carbono, tá? O que não significa que as empresas não fizeram, né, não tiveram ganhos em inovação com isso, né, ou estados nacionais não tenham feito política. A política brasileira de redução de queimada e desmatamento, desmatamento e degradação na Amazônia, a política de REDD, vocês já ouviram falar? REDD Plus? REDD, sinal de mais. Tá? Redução de emissões de degradação e desmatamento ou desflorestamento com gestão ambiental. Esse é o sinal de mais, que significa. Né? Isso tem conseguido ir para frente. É o único mercado de carbono que está indo para frente, que é o governo brasileiro passou essa proposta inovadora, que é o seguinte, eu estava usando a Amazônia, okay, para o meu desenvolvimento. Se eu não vou queimar floresta, se eu não vou desmatar, ou desflorestar, que é o conceito correto, mato é uma coisa, floresta é outra, né? Se eu não vou desflorestar, então eu tenho uma perspectiva de desenvolvimento mais insegura, porque eu não tenho um uso econômico daquele recurso natural ali, assim, tão rentável quanto é eu ir lá e vender a madeira e criar gado. Né? Então, se eu estou perdendo dinheiro e ao mesmo tempo eu estou mantendo a floresta em pé, e a floresta em pé ela
ela capta carbono e mantém carbono na Terra, então eu posso vender isso como crédito de carbono, tá? Então isso tem atraído grana, né? Tem atraído financiamento para isso, investimento de vários países, tá? Mas hoje esse mercado é um mercado que já não tem uma solução para isso. E aproveitando uma questão que o senhor pontuou, né, da organização do Rio Mais 20, do Rio 92, né, que há um financiamento do grande capital para a realização desses eventos. E então o discurso de ecologicamente correto é tanto quanto demagogo, né, para cobrir o que realmente está por trás da organização desses eventos. Aí o que eu pergunto é, até que ponto, então, o discurso da destruição do planeta pelo homem é real ou é demagogo? Até que ponto isso... As duas coisas, né? Os dois discursos, o discurso de precisamos conservar e o discurso, isso é bobagem, né? Os dois são funcionais para quem emite esse discurso, né? Todo discurso é uma fonte de poder, né? Quer dizer, quem tem poder gera discursos, esse discurso constrói verdades e essas verdades geram novos discursos, assim dizia Foucault, né? Então, o discurso de não temos problema, tá? Não está acontecendo nada, é bom também para um determinado grupo de países, principalmente aqueles, por exemplo, que não implementaram nenhum tipo de controle, né? Então, vocês precisam tomar muito cuidado com esses discursos. O que não quer dizer que a gente não deva ter controle ambiental, o que não significa que a agenda de sustentabilidade é uma agenda falsa ou errada. Não é isso. Ok? Tivemos vários ganhos, né, em melhoria da gestão ambiental, em questões de distribuição, né, da riqueza gerada, direito das mulheres que foi incorporada, busca por melhores cidades, ok? Tudo isso tem, né, mas tem interesse por trás, tá? Tem muito interesse por trás. Essa agenda de energia e meio ambiente, né? Eu lembro que tinha uma pergunta que os organizadores mandaram, que era referente, que era muito interessante, que eu queria voltar a esse ponto, que era a pergunta aqui, a geração de energias renováveis poderá trazer desenvolvimento para regiões produtoras desse tipo de recurso? Eu acho que esse é um tema bem legal, né? Bem legal. Eu queria responder para vocês e mostrar um slide. Geração de energia renovável, o que é? O que é energia renovável? De onde que vem? Produzido através de fontes renováveis. Fontes renováveis. Quais são as fontes renováveis? Biomassa, né? Energia eólica. Energia eólica, energia solar. Tá bom. Então, a pergunta é, isso aí é ambientalmente sustentável e pode gerar desenvolvimento, ou seja, pode fazer as regiões produtoras de energia renovável se desenvolverem? Né? Então, a gente está falando de sol, biomassa e vento, ok? Então, a resposta, de uma maneira geral, é não. Não vai fazer essas regiões crescerem, tá? Regiões produtoras. Onde é que tem vento no Brasil? Tem o litoral do Nordeste, tá? Uma faixa que vai do norte de Minas Gerais, entrando por todo o oeste da Bahia, até chegar ali no sul do Piauí, um pouco em Santa Catarina, que você gosta, mas venta que é um negócio, né? E lá no Rio Grande do Sul também tem algum outro ponto de vento que é bom, tá? Isso é razoável. Tudo isso já está também dominado, já estão todos os direitos, né, de uso.
Só que tem o seguinte, quem usa, né, quem produz para isso aqui, ó. Isso aí. Bem-vindo ao Sistema Interligado Internacional. Nacional. Tá? Isso daí é o setor elétrico brasileiro. Primeira constatação.